metabolismo é o conjunto de reações químicas que promovem a vida. O metabolismo, ele então não é algo palpável, ele é algo muito mais complexo. São reações químicas acontecendo dentro do seu corpo, que essas reações podem acontecer de uma maneira mais lenta ou mais rápida. De uma maneira simples, é fácil entender. Se está mais rápido, está promovendo mais queima. E se está promovendo mais queima, eu tenho menos armazenagem dentro do meu corpo. Ou seja, aquela gordurinha que acaba sendo armazenado pelo metabolismo lento. Quando o meu metabolismo está mais rápido, ela queima. Ou seja, eu fico mais com, literalmente, pele e músculo e pouca camada de gordura. Porque o meu metabolismo é mais quente, é mais rápido. E o metabolismo mais interessante dele, ele pode ser manipulado. A gente pode manipular ele através de boa alimentação, uma atividade física, o cuidado com o emocional. Isso tudo interfere diretamente na taxa metabólica. E se eu tiver um metabolismo mais rápido, eu vou estar favorecendo a todo o meu organismo. Eu previno as doenças crônicas, eu evito as doenças como diabetes, hipertensão arterial, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo isso é prevenido através de um bom metabolismo, um metabolismo rápido. Já o metabolismo lento desfavorece o seu organismo de uma forma geral, favorecendo todos os tipos de doenças crônicas, metabólicas, como essas que eu acabei de citar. O alimento é o grande remédio para o metabolismo, o alimento de verdade, não o alimento de mentira. Se eu quero ter reações químicas corretas, ou seja, se eu quero elementos essenciais para o funcionamento do metabolismo, eu tenho que ter presença de substâncias corretas que estimulem esse metabolismo. Alimentos químicos, alimentos processados, refinados, alterados geneticamente, não são reconhecidos no seu metabolismo. Então, o corpo é sábio. Ele vê que aquilo não corresponde a algo natural e, em vez de jogar aquilo para o seu metabolismo funcionar, ele prefere se proteger. Então não se engane, a obesidade acaba sendo uma proteção para o seu corpo. Ele lentifica a velocidade para não jogar aquele elemento químico que ele desconhece numa velocidade rápida, que pode gerar doenças crônicas como câncer, diabetes, hipertensão, etc. E os elementos químicos propriamente ditos podem ser encapsulados por novas células do tecido adiposo, que começam a aparecer com o intuito de encapsular essas substâncias que ele desconhece. Como reverter todo esse quadro? Primeira coisa a ser feita, melhorar a qualidade alimentar. De maneira nenhuma que você não pode pensar numa alimentação com sabor, tal, mas a sua base alimentar deve ser uma base rica em fibras. Quando eu falo alimento rico em fibras, eu estou me referindo a alimentos como folhas, verduras, cereais. E também não deve faltar proteína, que proteína é um item importantíssimo para estimular o metabolismo. Alguns hormônios que promovem queima, como o hormônio do crescimento, depende da presença de aminoácidos, que é uma parte da proteína. Já os carboidratos, ou em outras palavras, os açúcares, são importantes para o funcionamento do nosso organismo. É um combustível para tudo acontecer também. Só que esse combustível deve vir na dose correta e da maneira correta. O ser humano, de uma forma geral, ele não foi feito, ele não tem uma adaptação para os açúcares refinados. O corpo não sabe lidar com essa quantidade de açúcar. Ele entra no seu corpo, já absorve rapidamente e já acaba entrando facilmente para o seu tecido adiposo. Então, consumir no dia a dia açúcares refinados, farinha branca, não é e nunca vai ser uma boa ideia para se manter um bom metabolismo. Então, a questão dos açúcares, a gente tem que ter um cuidado bem especial. Na natureza, a gente não encontra nenhum tipo de açúcar puro, livre, sempre vem aderido a algum tipo de fibra. Isso é muito interessante. Sempre a natureza coloca para a gente o açúcar junto com a fibra. Por que isso? Com a intenção de promover um equilíbrio. Quando o açúcar entra em contato com o nosso intestino e vai ser absorvido junto com a fibra impede aquela quantidade imensa de açúcar que se entre no intestino e se entre na circulação e seja metabolizado de uma forma gigantesca, aquela quantidade de açúcar e de caloria que ela acaba gerando. Para você ter uma ideia, uma fibra, uma maçã, uma simples maçã, dentro do meu tubo digestivo, ele atrai a gordura para dentro do tubo digestivo,
Meu tubo digestivo tem que aumentar a temperatura para processar, isso é o aumento do metabolismo. Ele aumenta a peristalse, que é o movimento do intestino para poder ter a quebra dessa verdura, dessa fruta. E no final do tubo digestivo, ele acaba absorvendo pouquíssimos, 3 a 4% no final do tubo digestivo. Enquanto quando eu como um pãozinho francês simplesmente, eu absorvo ele quase que completamente nas partes superiores do tubo digestivo, onde a gente chama de jejuno, e o resto ficou tudo sem trabalhar e metabolismo quase parado. Então, frutas pela manhã são essenciais, algum tipo de cereal, todos os cereais são bem-vindos, como a quinoa, a aveia, até algumas granolas são bem-vindas, linhaça, amaranto são bem-vindos pela manhã. E uma verdade sobre o metabolismo, que na verdade ele acaba realmente se adaptando ao seu estilo de vida, o seu perfil alimentar e ao quanto de estresse ou não estresse a qual você está sujeito no seu dia a dia. Se você acaba sendo aquele indivíduo que come muito pouco pela manhã, no almoço tem uma refeição um pouco maior, mas no jantar acaba tendo aquele consumo absurdo de 4, 5 mil calorias, aquele pratão de arroz, feijão, batata frita, um bom bife, e ainda joga um sorvetinho por cima depois, você está colocando em torno de 5.500 calorias à noite. Seu corpo é sábio, ele vai fazer uma adaptação para você viver sob reserva. Ele sabe que você consome mais à noite, ele faz aquela reserva, que em outras palavras é aquela barriga, aquela reserva te mantém sustentado durante o dia inteiro, aí você acha que não tem fome, come muito pouco, mas come mais à noite. Você é o grande candidato à obesidade. Isso é a primeira coisa a ser mudada. O perfeito sobre a alimentação é você estar comendo sempre uma refeição próxima da outra. A cada 2, 3 horas é o máximo que você tem de limite para estar colocando, já oferecendo algum outro tipo de alimento. Nós, homens, na natureza, a gente vive coletando. A gente pega uma fruta, uma semente, uma castanha. Esse é o homem natural, da qual nós somos evolução. E, para manter o bom metabolismo, a gente tem que mimetizar isso de alguma forma. Não sei, se você puder consumir, carregar sempre com você uma fruta, um cereal, uma uva, uma maçã, uma perinha para você comer durante o dia, ter algum tipo de kitzinho com cereal, com algumas castanhas, nozes juntos, isso pode te favorecer durante o dia. Mas não adianta nada você estar se alimentando corretamente, mas estar se expondo a uma quantidade imensa de estresse, tensão, ansiedade, preocupações durante o dia. Então, procure relaxar, não deixar o estresse crescer na sua vida. Para isso, se for necessário, se você estiver num nível de estresse muito grande, é interessante ter um acompanhamento de médicos, de profissionais responsáveis que saibam o que vão estar fazendo com você. Mesmo na questão alimentar, os detalhes sobre alimentação, é interessante você esclarecer sua dúvida com seu médico, ou até mesmo um nutricionista que pode ajudar bastante, um nutrólogo, um endocrinologista. Investigar todo o perfil genético envolvido com o metabolismo, exames laboratoriais, exames de sangue, são uma janelinha do seu corpo. E a gente consegue olhar lá por dentro para ver como que você está e saber se você tem um metabolismo rápido ou um metabolismo mais lento. Eu atendo muito nos hospitais e no próprio consultório pacientes que vêm me comentar que, doutor, passo fome o dia inteiro e não emagreço nada. Eu fico sem comer o dia inteiro e não consigo ter resultado na perda de peso, que não como nada realmente. E você vê, isso é um grande erro, um grande engano que o paciente faz, passar fome. Quando a gente está passando fome, a gente tem, está presente na circulação um hormônio chamado leptina em grande quantidade. E esse hormônio acaba inibindo a ação de outros hormônios como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, que são hormônios que iam favorecer o bom funcionamento do seu corpo. E, em presença da fome, a leptina começa a obstruir a ação desses hormônios. Então, aquele hormônio que ia gerar queima, energia, disposição mental, disposição física e até sexual para o paciente, acabam sendo bloqueados. E o paciente não consegue ter um resultado numa vida prática com mais disposição física. Então, realmente, você evitar a fome é a principal, talvez é o recado principal para você conseguir manter um bom peso. Evitar a fome com alimentos de verdade. Alimentos de verdade são todos aqueles que a natureza fez para a gente.
e não aquele que o empresário quer vender para você. Então atente-se. A atividade física, que é indispensável. A atividade física favorece a abertura do músculo. Depois de 40 minutos de uma caminhada, meu músculo se abre. Ele se abre por 48, 72 horas. E mesmo estando parado, esse músculo está queimando gordura, produzindo energia no seu corpo, usando aquela gordura armazenada para produção de energia. Então fazer a atividade física também é um item essencial. E ainda, após uma atividade física, a gente libera hormônios que dão bem-estar físico e mental, que são essenciais para o bom funcionamento do metabolismo. Cuidar da questão do estresse, da ansiedade, até da depressão, que muitos pacientes acabam tendo após longos anos de luta contra a balança, dietas que não levam a nada. O paciente acaba que tem medo de comer alguma coisa, cria aquela péssima relação com a comida. Isso não é legal, você tem que ter uma boa relação com a comida. Comer bem é viver bem, mas a sua base alimentar deve ser uma base saudável, rica em fibras, grãos, cereais, frutas, saladas. Essa deve ser a base. Não aquele alimento que já vem no saquinho, prontinho, já enlatado, embutido. Não é essa a base alimentar. A base alimentar é um alimento de verdade. Você vai encontrar ele mais na feira do que no supermercado, você pode ter certeza. E ainda, procure sempre a orientação de um profissional. Não faça por conta, porque várias informações precisam ser passadas por profissionais que estão propriamente especializados para poder te passar as informações de uma maneira correta e precisa. A obesidade, por si só, indiferente de estar associada a outras doenças, ela é isolada, já favorece a riscos aumentados do desenvolvimento de doenças crônicas. A obesidade prolongada favorece a neoplasias, câncer, em outras palavras. A gente sabe que câncer de mama está relacionado ao sobrepeso e obesidade, câncer de pulmão, de próstata está ligado ao sobrepeso e obesidade. Pacientes com obesidade são maiores candidatos a desenvolver diabetes. Hoje a gente tem em torno de 50% da população brasileira. Eu estou falando em mais de 100 milhões de pacientes com obesidade e sobrepeso. Isso eleva cada vez mais o número de pacientes diabéticos no país. E diabetes é uma doença sem cura. Então, evitando a obesidade, eu estou prevenindo diabetes. Doenças do coração, doença coronariana, que é a formação de placas de gorduras que literalmente entopem os vasos que levam o sangue para o coração, tem relação com obesidade, porque é a gordura circulante através do colesterol ruim, favorece as placas de gordura, que com o passar dos anos elas vão formando camadas internas dentro das artérias, levando até o entupimento. E esse entupimento é conhecido como infarto agudo no miocárdio, no coração, e acidente vascular encefálico, ou o famoso derrame no cérebro. O tecido adiposo, que nada mais é do que a gordurinha localizada, a barriga, ele é um item importantíssimo no metabolismo. Essa barriga, esse tecido, essas células adiposas produzem substâncias que são perigosas para a nossa saúde. E eu te falo, vou mais longe. Às vezes aquela barriga, só a barriga, pode ser até mais perigosa do que a própria obesidade por si só, porque ela é capaz de produzir algumas citocinas inflamatórias, que são substâncias que podem inflamar seu organismo em regiões mais distantes, como o coração, como um vaso periférico, como levando a insuficiência venosa, varizes, problemas no pé, na perna, problemas do coração, cérebro vasculares e ainda nas carótidas, vai inflamando por dentro essa inflamação proveniente das dessas citocinas, dessas substâncias inflamatórias provenientes do tecido adiposo. Então, aquilo que é só uma barriguinha, não faz mal, sou magrinho o resto, mas a barriguinha não faz mal, a barriguinha é bonita, tá? Não, cuidado com essa barriguinha, ela pode ser perigosa e gerar substâncias que são nocivas para a sua saúde. Então, perder circunferência abdominal é algo essencial. A gente leva isso muito em consideração quando a gente pensa em prevenção de doenças do coração. Então, mesmo se você tem só uma barriguinha, é importante eliminar essa barriguinha. Ela pode trazer prejuízo na sua vida. E um recado final para você que está interessado em uma vida melhor, uma vida nova.
tudo pode melhorar. Você pode ficar com o metabolismo muito mais bem funcionante. É fácil, acredite em mim. Dá para trabalhar e o resultado você vai ver na prática. E não é daqui a um ano, você vê em semanas já o resultado na sua vida prática. Você vai ganhar mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida, o emocional mais equilibrado. E tudo isso está relacionado com um bom metabolismo. O metabolismo tem que ser cuidado e você deve cuidar do seu. Boa sorte!